Então, bom início de noite para todos, bom final de tarde. Estamos com a nossa última atividade de hoje, do segundo dia. Respeitando a nossa pontualidade britânica, ABTística, né? Então, gostaria de dar as boas-vindas ao professor Sérgio Rocha, ao professor Marcos Aragão, ao professor Lélio, ao professor Marcos Botelho. Essa aqui é uma mesa que eu considero uma mesa muito mais comemorativa, né? Sei que vocês devem ter trazido vários dados, mas é muito bom, né? A gente ver essa história da BT acontecendo e a gente chegar ao 10º simpósio científico com a revista funcionando a pleno vapor e isso dá muito orgulho a gente ver todo esse caminho, né, que foi feito, né, por todos vocês. E escutar de vocês essa história hoje vai ser, né, muito bom e principalmente ficar registrado aí nos anais da BT e no nosso canal do YouTube, que todas essas gravações vão estar disponíveis lá, como estão as do evento do ano passado, né, que foi feito online. Então, sejam todos muito bem-vindos, todos amigos de longa data. Com muita alegria que eu abro essa sessão, né, dessa mesa redonda a respeito dos 10 anos do Simpósio Científico da BT e a pesquisa do trombone, né, no Brasil. Eu deixo agora com o nosso mediador, né, que é o presidente do Comitê Científico, que é o Marcos Aragão. Então, Marcos, meu xará, fique... Agora nós temos 3 Marcos aqui na roda. Você fique à vontade aí para conduzir os trabalhos, né? Uma boa noite a todos. Olá, primeiramente quero dar boa noite a todos, dizer da nossa satisfação e alegria, né, em poder estar participando, né, desta data comemorativa, né? São 10 anos e, afinal, muita história, são muitos momentos interessantes, vivenciados, e nada melhor para começar, né, esse evento, né, essa mesa, lendo um pouco do relato histórico, né, do simpósio científico. Quero adiantar que esse é um texto, né, do nosso professor Sérgio Rocha. Eu vou ler aqui para todos. Histórico do simpósio científico da ABT. A ideia de se ter na ABT uma sessão que cuidasse de discussões científicas, mesas redondas voltadas para as áreas de performance, educação, musicologia, história e saúde se deu em 1999, por ocasião do 5º Festival Brasileiro de Trombonistas, ocorrido em Belo Horizonte, com a chancela da UFMG, tendo como presidente o saudoso professor Paulo Lacerda, o nosso querido Paulão. Naquele evento, foi dedicado um tempo para uma mesa redonda com o tema da saúde do músico, sendo discutidas questões relativas à ansiedade de performance e discussões músculo-esqueléticas entre musicistas. Desde então, buscou-se avançar nesse campo e a ideia foi amadurecendo, até que em 2012, como parte da programação do 18º Festival Brasileiro de Trombonistas, ocorrido em Tatuí, foi realizado o primeiro simpósio científico. Desculpa. Nesse primeiro evento científico foram escritos, surpreendentemente, 8 trabalhos. Os mediadores daquela edição foram o professor Dr. Carlos Eduardo Melo, o professor Sandoval Moreno e o professor Sérgio Rocha. Após o primeiro simpósio científico da ABT, ocorreram outras edições que passaram a fazer parte das edições regulares do Festival Brasileiro de Trombonistas. O crescimento das comunicações se deu tanto do ponto de vista quantitativo, quanto no que diz respeito à qualidade dos trabalhos. Essa melhoria se deu pelo fato de muitos trabalhos serem submetidos por alunos de programa de pós-graduação, o que reflete uma capacidade crítica e reflexiva mais elaborada. Paralelamente, a organização desse evento cresceu e ficou melhor administrada com a criação da Comissão Científica da ABT, nomeada em 2012.
Atualmente, a comissão é formada por 5 membros, todos doutores. O processo de avaliação cega segue os critérios e normas de eventos científicos qualificados. Outro passo importante foi o cadastramento dos anais do evento com o número de ISSN, designando os trabalhos com o número de série. Já com um acervo de mais de 50 trabalhos, foi criada a revista científica da ABT, atualmente nomeada como The Brazilian Trombone Association Journal, cuja finalidade é acolher os resumos apresentados no simpósio científico e ampliados na forma de artigos nas várias áreas temáticas. Essa publicação coroa todo o trabalho da comissão científica e permite uma maior visibilidade da ABT, na medida em que nela, além dos trabalhos científicos propriamente ditos, também constam todas as programações artísticas dos festivais da ABT. Esse é um relato dessa história de doação e entusiasmo que já conta com mais de 20 anos. Pretende-se otimizar essas instâncias de divulgação científica, diversificando os idiomas nos quais elas circulam e, consequentemente, ampliando o público-alvo. Então, esse é um texto do nosso querido professor Sérgio Rocha, que está presente hoje à noite, né, nessa mesa redonda. E, a partir dele, nós vamos... Todos me escutam? Oi? Escutam? Sim, sim. Ok. Então, a partir dele, nós vamos... trouxemos aqui algumas perguntas e outras discussões que vão surgindo, e a dinâmica será a seguinte: eu vou fazer algumas perguntas, aí vocês vão respondendo, né, no caso, por ordem, né, o doutor Lélio, o doutor Sérgio, o doutor Marcos, né, nessa ordem aí que eu citei, e nós vamos discutindo. As pessoas, os interessados que quiserem fazer perguntas, né, então podem fazer pelo chat e posteriormente também poderão fazê-lo acessando. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer para a banca é o seguinte: as discussões científicas sobre o trombone se iniciaram em 1999, né? Como era o cenário da pesquisa do trombone do Brasil nessa época? Quem é que recorda? Jacques Lélio, né, um dos mais antigos, né, que é doutor na área, o Sérgio estava lá, o Marcos já é um pouco mais recente, eu também. Mas eu estava lá. Eu gostei lá do antigo, viu? Você foi delicado aí com a, né, a parte do antigo. Então, vamos começar pelo mais antigo, né? Eu não sou bem o mais antigo, não, mas posso me recordar dessa época aí também. É o mais experiente. Pô. Foi isso aí, Marcão, obrigado. Então, em primeiro lugar, agradecer, dizer que é um prazer mais uma vez falar com vocês aqui nesse evento maravilhoso, super bem conduzido pelo professor Marcão aí. E assim, falar do simpósio, né, falar da revista, é muito interessante porque a dimensão que isso tomou hoje em dia, né? Eu vou lembrar um pouquinho antes aqui, eu lembro de algumas situações, por exemplo, que são importantes se falar. Eu lembro quando ontem o João Luiz estava dando masterclass dele, eu estava lembrando ele falando da presidência, quando ele era presidente. Eu fui na época... Marquinhos, eu era secretário, você era tesoureiro ou era o contrário? Eu era secretário. Eu era tesoureiro e você secretário. Isso, então. Eu lembro que para a gente poder mandar as cartas para os integrantes da BT na época, a gente não tinha dinheiro, né? Aí tinha uma carta social que a gente mandava. E aí eu tinha que escrever por próprio punho, né? Cada carta, porque para ser social não se cobrasse, tinha que escrever do próprio punho, assim. Aí escreveu muitas cartas para poder ativar o grupo. E a gente que naquela época falou assim, poxa, a gente precisa ter a revista, ativar a revista da ABT. Na revista na época era jornal, né? Que já, se eu não me engano, já tinha tido uma edição. E a gente conseguiu na época fazer uma edição, se eu não me engano, 2 até em papel na época, né? Que teve assim, eu lembro que teve resenha de CD, acho que foi o Marcelo Azan que fez uma resenha do CD do Quarteto de Trombones. Então tem todo o material, e essa ideia já é antiga, né? Ou seja, as pessoas já estavam se movimentando. Quando o Paulão foi citado aqui para mim, né? Eu lembro que o Paulão chegava perto de mim e falou assim, eu estava fazendo a pesquisa sobre o catálogo de obras para trombone, né? E eu incomodava todo mundo, né? Porque eu pedia material, repertório para todo mundo. E o Paulo, rapaz, mas eu tenho que fazer esse meu mestrado logo, rapaz. Isso aí, mantém firme aí, ele dava, já incentivava na época, né? Que ele falou, eu não tenho tempo, mas eu vou fazer, mas vai fazendo enquanto isso aí, vai incentivando. Aí ele brincava. O próprio Radegundes, assim a boa vontade do Radegundes, né? Porque eu ligava para o Radegundes, porque o Radegundes era assim, o cara que
um dos caras que mais escreveram peça para ele, né? Radegundes, o Paulão, né? Então, assim, peças novas. Então, tinha muitas peças. Eu ligava para o Radegundes estava em Paris. Eu ligava para o Radegundes, estava em São Paulo. Então, assim, pô, é difícil achar o Radegundes. Aí ele chegava em casa, naquela época, mandava um envelope com as partituras para poder colaborar com o trabalho. Então, assim, havia um esforço também de produzir já uma pesquisa no Brasil. Pra vocês terem uma ideia, eu terminei o trabalho em 2002, um levantamento de obras, né, da época. A gente não tinha, a gente resgatou muitas peças que não estavam disponíveis, né? Então, quando eu ia apresentar o trabalho, era ser meio um intruso no meio. Ninguém fala assim, pô, pesquisa, mestrado, coisa chata, né, cara? E aí fica parecendo aquele cara que não é trombonista que vai fazer uma pesquisa de mestrado, ou doutorado, ou coisa assim. E ao contrário, né? Isso a gente vem conseguindo mudar hoje em dia, esse pensamento, porque a pesquisa é para se tocar bem, é para poder se dar aula bem, é para se entender do repertório, se conhecer do métier de trombone, né? Não é fora do trombone, é ao contrário. Então, isso está trazendo para a gente aqui uma série de experiências e conhecimentos. O relato de experiência, por exemplo, quando é feito no simpósio, né? O relato de experiência ele é muito rico, porque o cara transmite uma experiência que ele teve num grupo dele, né? Eu estava agora na Ampon com o Fábio apresentando o trabalho dele sobre coragem de trombone. Ele comentou do artigo do Serjão. Então, assim, você vê como é a troca de informações importantes, né? E aí, a experiência que o Serjão passou no artigo dele, o Fábio adquiriu pela leitura, né? E quanta coisa de pedagogia tem sido feita, quanta coisa de material. Então, esse trabalho ao longo, né? A pesquisa, voltando à pergunta do Aragão, mudou muito no Brasil. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, lá na Bahia a gente tem 2 cursos, né? Tem o mestrado profissional e o mestrado acadêmico e o doutorado acadêmico. A gente tem diversos trombonistas de todo o país que já foram formados lá, né? Que estão estudando nesse momento. Eu tenho o Diego Ramírez de Santa Maria, que é o professor de Santa Maria. O Marcos Botelho fez doutorado lá com a já tive o prazer de ter o Serjão lá na banca. Vários colegas foram fazer bancas, que quando eles vão fazer banca, eles trocam aí, dão masterclass, né? E aí tem troca de experiências também, o Alexandre também. Então, assim, isso vem desenvolvendo, né? Eu, particularmente, tenho visto o Alexandre desenvolvendo, ele apareceu agora, eu lembrei dele, do núcleo lá de pesquisa também. Então, a gente tem formado isso no Brasil, de forma que as pessoas parem de olhar o curso acadêmico como uma coisa assim que é para outro grupo. Ah, não, eu quero tocar trombone, então pesquisar não é minha praia. Eu tenho o Fernando Job, que está pesquisando sobre samba. Ele toca samba na noite, está escrevendo sobre samba, sobre o que ele faz ali, sobre o dia a dia dele do samba. Então, são pesquisas interessantes. Aí, por outro lado, você tem um cara que fez sobre trechos de dobrados, o Franklin, sobre os trechos de dobrados, porque a vivência dele de bandas militares era muito grande. Por outro lado, eu tive o Stefan, que fez sobre trechos orquestrais, né? Então, assim, é muito rica essa troca, porque eles têm que mergulhar. Isso tudo agora vem, né, trazer para a associação de forma da revista, né, que deu certo, está dando certo, e também para o simpósio. No simpósio, o cara tem a oportunidade de apresentar o trabalho de forma mais resumida, ou seja, através de um resumo, né, um resumo expandido, e depois ele apresenta na revista um trabalho mais completo também. Então, finalizando para não comer muito tempo, né, que eu falo demais, o momento atual é bem melhor do que estava antes, mas eu vejo a capacidade de crescer muito. E isso vai acontecer naturalmente. A gente tem o professor Marcos Flávio, que agora é doutor, o professor João Luiz se formando. Então, nós vamos aumentar essa rede, né, de pesquisa, essa rede de trocas, que é muito importante. Então, eu acho que a gente está no caminho certo, mas temos muito a produzir ainda. Ok, agora vamos ouvir o professor Serjão. Marcos Aragão, Marcos Flávio, Marcos Lélio, Marquinhos. Quando você mexe, tem Marcos Sérgio, o Marcos Alexandre, que está aqui embaixo. Marcos Alexandre Ferreira. Mas é o seguinte, olha, para mim é uma honra estar podendo falar aqui também e a gente poder ter essa sessão no festival. Então, assim, o fato da gente ter espaços no festival, né, conquistado ao longo dessa última década, né, e com essas raízes lá atrás, né, o Lélio falando do jornal lá na gestão do João Luiz, Paulão também se preocupava um pouco com isso. Eu acho que a gente tinha essa ideia, né, ainda em 99, 2000, eu sempre falava com o Paulão na época, assim, Paulão, nós vamos fazer uma revista científica, olha só, que ideia, na época era uma ideia mirabolante, né? Falei, não, e essa revista vai se chamar Trombonarte, né?
Revista Científica dos Artistas Trombonistas. Então, mas isso ficou lá para trás, assim, aquela vontade de se fazer as coisas permaneceu, né? E isso se deve, em grande parte, aos programas de pós-graduação. O Léo está citando aí, né? A pós-graduação da Federal da Bahia, que é assim, deu uma grande contribuição. Tem outros programas de pós-graduação, mas o que acontece? Por exemplo, vou falar da UFMG, o programa de pós-graduação lá começou em 99. O primeiro curso de mestrado na Escola de Música começou em 99. E a primeira turma lá, que foi pouca gente, né? Foi o Marcos Flávio, o Renato e eu, que tivemos essa oportunidade, graças à boa vontade do Radegundes, em ser um professor colaborador, e isso permitiu que a gente pudesse realizar o mestrado lá, porque não haveria outra possibilidade de a gente fazer o mestrado em performance se não houvesse essa figura, né, do universo do trombone que permitisse que a gente pudesse ingressar no programa. Então, assim, de lá para cá, o que acontece? Isso foi possível. O Marcos Flávio, tendo concluído o doutorado, ele já está praticamente, né, eu não sei como é que anda esse processo, mas assim, já credenciado para orientar no programa de mestrado. Assim, o mestrado aqui na Federal de São João del Rei é muito recente, são 3 anos, e a gente criou a linha de saúde e música. Então, assim, eu tenho, até o momento, orientado nessa linha de saúde e música, mas, assim, é lógico que eu estou disponível para acolher os candidatos, né, que vão discutir temas relativos ao trombone, as práticas do trombone, etc. e tal, né? Então, acho que esse tipo de iniciativa dos programas de pós-graduação, isso facilita muito, porque aí as produções decorrentes desses programas, não só em nível de mestrado, doutorado, mas as especializações, até mesmo os trabalhos de conclusão de curso, isso que vai alimentar tanto o simpósio científico quanto a revista. Então, assim, esse crescimento, porque houve um represamento na época que a gente começou com o simpósio, já tinha muita gente que tinha produzido, então houve no início uma demanda grande, e depois isso estagnou um pouco, e agora está voltando uma produção mais estável, em termos de submissão de artigos na revista, por exemplo, né? Então, eu acho que é isso. Graças a esses programas aí, e as pessoas que estão atuando nesses programas, eu acho que foi muito importante, por exemplo, a gente tornar o simpósio, isso tudo com a comissão científica lá atrás, né? E a gente fazer aquelas reuniões presenciais ainda, nos festivais. Hoje em dia isso tudo está muito facilitado, mas um passo importante nisso foi do Marcos Botelho, que falou, não, nós precisamos ter os anais do simpósio, eles precisam ter um código de referência, né? O SSN do simpósio, que é uma espécie de selo. Não, isso aqui ele está cadastrado. Então, todos os artigos que são submetidos no simpósio passaram, salvo engano, depois o Marquinhos vai falar sobre isso, eles passaram a ter, então, esse código, e isso dá um valor muito maior ao evento científico. E isso também favorece que as pessoas possam ficar mais assim atraídas. Não, eu estou achando interessante, porque existe um simpósio, eu vou submeter um trabalho lá, e esse trabalho vai contar com minha produção acadêmica, e isso vai virando uma rede, então. A criação da revista, portanto, foi uma consequência desse movimento todo em torno da comissão científica e o que a comissão científica pensou em termos do simpósio, até que no festival que aconteceu em Goiânia, com a chancela da Federal de Goiás, de coordenação do Marcos Botelho, a gente optou assim, olha, gente, nós precisamos
fazer a revista, e essa revista, para crescer, ela precisa de submissões. Então, vamos colocar essas duas instâncias. O simpósio, então, ele vai acolher resumos expandidos, que são esses textos de 300 a 800 palavras, para que esses mesmos trabalhos possam ser renomeados e readequados para o formato de artigo e serem submetidos, obviamente, se os autores quiserem, né, na revista científica da ABT. Então, isso já há alguns anos está acontecendo, sobretudo nos últimos 4 anos, me parece. Nós estamos no volume 3, deve sair o número 2 agora do volume 3, no fim do ano. E o que a gente agora tem que batalhar é a qualificação desse periódico, né? Isso tudo eu estou dizendo porque isso é a história do simpósio também. A revista é uma consequência do simpósio científico. E depois eu vou voltar a falar dessa questão da revista, porque quando falam de revista, né, a gente não imagina o quanto de trabalho que isso gerou para a comissão científica e para outros colaboradores, né? Eu vou registrar aqui como que o Alexandre Magno, né, ele contribuiu assim, imensamente para isso, porque a revista acabou sendo albergada pela plataforma de periódicos da Federal da Paraíba. Tem mais de 60 periódicos lá. A nossa revista está lá, junto com essas outras 60 e poucas. E ele é o editor-gerente, ele que cuida de toda essa parte técnica, né, da plataforma, etc., inclusão de abas e essa coisa de designação de avaliadores, de gerentes, de seção, etc. Tudo. Depois eu vou falar disso. Mas, assim, a grande meta nossa agora é aumentar o qualis da revista, porque esse qualis ele é feito, salvo engano, trienalmente ou quadrienalmente, e o ano que vem é ano de avaliação das revistas. A nossa revista ainda estava, assim, quando ela foi avaliada, ela estava faltando muitos números, a gente nem estava preocupado com essa história, mas porque ela existia, né, eles qualificaram, é o Qualis C. O Qualis C não é um bom Qualis, mas assim, para a gente que estava começando lá e com a estrutura um pouco precária ainda, a gente nem tinha designados os membros, os editores nacionais, internacionais, o editor artístico, etc., né, que é o Fábio Clássico. Então, assim, eu tenho muita esperança que com essa produção regular e com artigos de qualidade, com avaliação cega, né, significa que o sujeito, os dois avaliadores que estão avaliando os artigos, eles não sabem quem está submetendo. Então, isso é muito importante, a avaliação cega por pares e a participação numa equipe que está localizada em várias instituições, não só do Brasil, mas internacionalmente falando também. Então, isso aí, eu acredito muito, tenho muita fé que no próximo ano a nossa revista vai ser qualificada no Qualis B, talvez no B3 ou B2, né? O que já é uma coisa muito importante para nós, né? E dessa forma, então, a gente vai construindo essa rede aí, né, fomentada pelo simpósio e em conexão muito próxima pela revista. Ok? Ok, meu nome. Obrigado. Só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Alto e claro. Pronto. Em seguida, nós vamos falar um pouco também sobre essa questão da revista, né? Agora vamos ouvir o Marcos Botelho e, em seguida, o nosso Pedrão. Ele pediu para dar um testemunho sobre a questão da ida do Radegundes, né, lá para a UFMG na criação do mestrado. Então, Marcão e depois o Pedro Alestiri lá falar. Boa noite a todos, é um prazer. Agradecer também ao Marco Flávio por abrir esse espaço para a gente aqui, mas acho, voltando, Lélio e Sérgio já falaram bastante, e
e até eu entrei na comissão depois, mas eu acho que esse trabalho científico dentro da ABT acompanhou um pouco também o amadurecimento dos trabalhos científicos no Brasil. A gente, em performance principalmente, a gente está muito acostumado, às vezes a gente não está acostumado com essa linguagem científica, com esse formato que é extremamente normatizado, com normas. Eu me lembro, eu acho que foi no encontro de João Pessoa, acho que eu estava até controlando o tempo e aí que questionavam por que o tempo era tão rígido, e não podia fazer pergunta, porque era 5 minutos só de pergunta e acabou o tempo. A gente, às vezes, ainda está chegando a entender um pouco o que é isso. Nós que já somos doutores, professores há bastante tempo, a gente tem isso, às vezes, em outras áreas. Mas esse caminho que o Lélio falou da revista, que antes a revista não era uma revista científica, era mais uma revista para dar ciência aos sócios da ABT, as coisas que estavam acontecendo. A gente tentava imitar um pouco a revista da ITA, embora era uma folha A4 dobrada ao meio, né? A4 não, uma A3 dobrada ao meio, então tinha 4 páginas. E aí, com a entrada do simpósio científico, trazer o que a gente está fazendo, o Sérgio falou a importância do Radegundes, teve na UFMG, vários outros doutores, porque a capacitação de mestres doutores no Brasil, nos anos 2000, 90 e pouco, ainda era muito pequena. Eu acabei meu mestrado em 2006, meu mestrado é em musicologia, não era em performance. Uma das questões que eu fui fazer em musicologia era que eu achava que ainda não estava maduro o suficiente para fazer em performance. E todo esse trabalho foi seguindo. O Sérgio e o Lélio devem se lembrar, o Aragão também estava lá nesse encontro de Vitória, foi quando eu entrei, eu estava afastado da ABT, eu retornei à ABT, eu comecei, mas não tem SSN, não é publicado. Eu acho que eu reclamei tanto que eles me puseram depois, quando o Lélio saiu como presidente, eu fui ser o presidente para exatamente acertar e botar dentro dessas regras. Às vezes, a gente tem muito, se falou na mesa redonda sobre estudar nos Estados Unidos ou no exterior, se falou muito sobre revalidação de diploma. O nosso ensino aqui no Brasil, especialmente mestrado, doutorado, a pós-graduação, ele é muito regulamentado, tem muitas regras. Então, isso tudo tem que ser dentro dessas regras, gosta a gente ou não. Eu não me lembro, alguém comentou que teve um diploma de algum conhecido que não foi, que o Brasil não aceitou. Não é o Brasil que não aceitou. As regras não permitiram que a universidade revalidasse aquele diploma. Então, assim, gosta da gente ou não, é assim que funciona. Então, eu batalhei para a gente ter, a gente já tem hoje os anais, e o fato que para mim me chamou muita atenção nesses anos foi, se eu não me engano, no 6º ano, quando a gente começou a botar a revista mesmo, a gente passou a revisar e reanalisar todos os artigos que foram apresentados no simpósio e que não tinham anais, que então não tinham sido publicados. A gente reavaliou, e até para sugerir para publicação na revista, e foi muito interessante como era claro para a gente, como ano a ano a qualidade dos trabalhos ia aumentando. Eu não vou me lembrar da proporcionalidade, mas era assim, no primeiro ano a gente só aprovou 1 ou 2 trabalhos, e no último ano que a gente avaliou, a gente já tinha aprovado todos os trabalhos. E agora um pouco, uma experiência que eu acho bastante interessante, que a gente tem que entender, que acho que também faz parte desse amadurecimento. Até muito pouco tempo atrás, a gente tinha bastantes trabalhos reprovados, e a maior parte desses trabalhos reprovados eram de professores universitários, inclusive. E eles, às vezes, vinham reclamar com a gente, e a gente falava: eu mesmo cansei, já levei esporro de um professor porque o trabalho dele tinha sido reprovado, e como é que a comissão tinha feito isso. Eu não sabia que era ele. Quando ele falou o trabalho, eu falei: desculpa, mas seu trabalho estava faltando isso. E geralmente eram os alunos que aprovavam. Hoje a gente tem um fenômeno que é o desejado, que são os professores publicando com os alunos, e trabalhos excelentes. Acho que isso traz esse amadurecimento. E a revista é o próximo passo, porque no simpósio, na verdade, a gente apresenta pesquisas
A ideia do simpósio são comunicações de pesquisas. Então, na comunicação, você vai apresentar trabalhos ainda em andamento, com resultados parciais, ou às vezes propostas de trabalho. Eu vejo muito pessoal se preocupando em apresentar o trabalho inteiro, e não é, o trabalho inteiro é para apresentar na revista, e por isso essa separação de uma coisa e outra. O Sérgio, sabe, o Lélio também, na época que eles resolveram separar, eu fui contra, foi a única voz contra, mas eu acho que foi uma decisão acertada. Eu só achava que não era o momento ainda, mas tem se mostrado acertado, enfim. E acho que é isso, né? Eu já falei demais, assim, mas acho que cada vez mais a gente está se igualando. E olha, a gente tem uma produção muito grande de trabalhos de piano e canto. Eu posso estar errado, mas eu não acho que tem uma revista de piano brasileira ou de canto brasileiro. E a gente vê esses trabalhos, a nossa revista e o nosso trabalho científico aqui talvez seja um dos mais maduros entre os instrumentos que a gente tem no Brasil nesse momento. Ótimo, Marcão. Muito obrigado. Primeira pergunta, todos responderam. Para os que chegaram agora, estamos numa mesa redonda que tem por assunto os 10 anos do Simpósio Científico da ABT, a pesquisa do trombone no Brasil, né? Então, os nossos professores e pesquisadores já falaram um pouco dessa questão da história, né? Como isso se iniciou, né? Desde o primeiro pontapé, que foi lá em 1999, né? Do professor Paulão, na UFMG, e o nosso caro Pedro, né? Ele pediu para dar um testemunho sobre isso. Então, vai lá, Pedro, está com você. Gente, boa tarde, boa noite já, né? Desculpa aí participar e interromper, mas eu acho que vai ilustrar bem, vai enriquecer um pouquinho, como isso aqui é uma comemoração, né? É um pouco de registro histórico. Eu fui um coadjuvante, né? Nessa vinda do Radegundes, porque né, até vale um comentário aqui, quem não conheceu, mas quem conheceu sabe. O Radegundes era um doutor, né, de trombone, o primeiro, né? Na época lá existia ele e o doutor Carlos Eduardo de Brasília, né? E o Radegundes, ele tinha essa visão, né, do performer, né? Ele tinha essa coisa da linha de quem tocar não precisa de escrever, que tinha uma linha dessa nos Estados Unidos. Ele defendia isso. Ele não era contra de jeito nenhum, mas ele achava que eram duas linhas diferentes. Mas ainda assim, quando teve a oportunidade do mestrado, então ficou aquela questão, a gente precisa de arrumar. Era até o professor, que está até orientando o Renato agora, como é que é? Me ajuda aí, Sérgio, como é que é o nome dele? Maurício Loureiro. Maurício Loureiro, né? É um clarinetista que também sabe muito sobre tecnologia, física, essas coisas, né? Então ele falou, ele tem que dar um jeito e tudo, e um dia ele me chamou lá na sala dele e falou, olha, Pedrão, a gente precisa de falar com o Radega, aquele jeitão dele, né? E eu liguei lá da sala da UFMG, ele ligou, né, pelo telefone lá, do departamento de pós-graduação, lá para a Universidade da Paraíba. E eu peguei o telefone, liguei lá e falei assim, olha, eu gostaria de falar com o Dr. Radegundes Feitosa Nunes. Ele falou assim, olha, ele está dando aula, é urgente? Eu falei assim, não, pode mandar chamar, que é urgente. E fiquei esperando. Eu fiquei esperando. Falei que é da UFMG, do departamento de pós-graduação, e o Maurício lá do meu lado. E aí o Radegundes veio na hora, cara. Rapidinho ele chegou no telefone. Aí eu falei com ele, né, com toda aquela intimidade, né, que ele permitia a gente ter, né, com uma pessoa assim, né, super humana, né, super de fácil convivência, né, simpatia total. Aí eu falei para ele, ô Radego, o negócio é o seguinte, tá tendo um mestrado aqui, né, eu tava até tocando, né, era o Renato, o Serjão e o Marcos Flávio, e eu toquei com eles algumas peças com o quarteto. Eu não fazia o mestrado, porque eu ainda estava na graduação. Mas eu participei dos recitais, né? De 2 recitais. Aí eu falei com o Radegundes que estava tendo o mestrado, mas que precisava de um doutor em performance para chancelar, né, o mestrado deles e poder ser um mestrado em performance. Aí só que tinha um detalhe, né? Não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. E aí a ideia, acho que foi até do Marcos Flávio, né? Se eu estiver enganado, ele confere, que tinha uma verba para hospedagem, né? Para hospedagem. Mas não tinha cachê.
Então, o que a gente ofereceu para o Radegundes é que ele viria para Belo Horizonte e dormiria na nossa casa, né? Como foi feito. Então, ele, na hora, sem o menor constrangimento, ele falou, não, tá fechado, pode contar comigo, tá, aquele jeitão dele, né? Então, e assim foi feito, né? Eu acho que teve um recital na segunda, outro numa quinta-feira, alguma coisa assim. Então, ele dormiu umas 2 noites lá em casa, eu morava com o Renato, e o Renato dividia um apartamento, e depois ele foi para a casa do Marcos Flávio, né? Dormiu lá na casa do Marcos Flávio, e o dinheiro da hospedagem, né? Foi o prolabore que ele ganhou, não pode nem chamar de um cachê, né? Foi um prolabore aí para valer assim, um mínimo, né? Do tempo, né? Da disponibilidade que ele fez com a gente. Então, assim, esse testemunho para deixar registrado o quanto que o Radegundes era um cara assim bacana, né, cara? Um cara assim totalmente positivo, né? Não tinha nada com ele assim que agarrava, né? Você pedia para ele, ele desembolava logo, assim, rapidamente, e com a maior boa vontade, né? Então foi isso, foi uma experiência maravilhosa, né? E em casa a gente foi nos choros, né? O Marcão levou ele lá no bolão e tocou, e foi uma festa, além de tudo, né? Aquela presença, né? Cheia de alegria, né? Cheia de energia. Então é isso que eu queria deixar aqui para registrar. Obrigado, gente. Ótimo, muito bom, né? Eu vi assim um testemunho, a gente parece que passa assim uma espécie de um filme, né, na nossa vida e a gente começa a ver, né, outras coisas. Mais alguém quer dar mais algum testemunho? O próprio Marcão quer falar alguma coisa sobre essa época para a gente ir para o próximo tópico? Não, é exatamente isso, né? Acho que o ponto é esse, que mais do que tecnicamente viável, tem que existir primeiro a vontade, né, de ajudar, a vontade de... E a gente é um pouco, não, a gente é fruto dessa vontade dele, né? Porque ele poderia falar, não dá para sair daqui da Paraíba, descer lá para Belo Horizonte para ficar lá 8 dias lá dando aula para vocês, mas não. Então, eu acho que o ponto principal aí é isso, é a solidariedade e a vontade de fazer com que as coisas aconteçam, né? Então, a gente precisa de mais pessoas como o Radegundes, assim, e que pensam lá na frente. E que é o caso de vocês, né? Tanto que a gente está aqui nos 10 anos todas essas histórias contadas aí pelo Sérgio, pelo Lélio, pelo Marcos, ilustram justamente isso. A realização de um sonho, né, da pós-graduação e assim, um testemunho meu em relação a isso quando a gente escreve artigos, né, de trombone, e o meu xará Marcos Botelho falou isso muito bem, né, que ele não conhece um outro instrumento que tem uma revista do seu instrumento. Olha que coisa fantástica você escrever para os seus, né? Então, assim, é uma coisa que é uma riqueza que a gente tem na mão em termos de estudo, de pesquisa e de acesso a artigos e comunicações escritas para a gente, né? Então, é realmente, assim, voltando lá atrás no Radegundes, é realmente uma visão. O Radegundes era um Thundercats, né? Tinha visão além do alcance. Olha, o Aragão, só complementar aqui, porque o Marcos Flávio tocou nessa informação aí, e o Marcos Botelho tinha falado. Que eu saiba, tem a revista da ABRAF, que é a Associação Brasileira de Flautistas, né? Que está aí também, que são os cadernos, me parece que é isso. Eles têm uma espécie de simpósio também científico, e aí eles fazem os anais e transformam isso no cadernos da ABRAF, né? E mais recentemente, eu tive notícia também, um colega meu aqui, o Abel Moraes, que é professor de violoncelo, ele estava querendo essas informações aí, porque eles estão planejando fazer uma revista científica também, a partir do primeiro encontro, primeiro festival de violoncelistas, né? Festival Brasileiro de Violoncelistas. Então, quando a gente faz isso também, essas ações elas vão estimulando outras categorias aí e isso vai acelerando o processo também, porque aí eles vão pegando esse caminho das pedras que a gente vai contando para eles, né? Essas dificuldades,
o Marcos Botelho citou essa questão, né, de você, olha, precisamos publicar os anais. E a questão da revista também, Alexandre Magno, sempre dizendo disso, né, e depois eu vou falar de outras perspectivas que vão para além do simpósio e da revista. Ok. Então, muito bom, né, os testemunhos. Amanhã, um dos trabalhos que serão apresentados no simpósio, né, já estou aqui adiantando, será do Marcos Flávio. Ele vai falar sobre os 26 anos da Associação Brasileira de Trombonista, breve levantamento histórico, cronológico e estatístico. Então, aí, nós já vamos conhecer um pouco, né, muito interessante nessa questão de nós escrevermos sobre a associação, sobre a revista, sobre o simpósio. Isso mostra que cada vez estamos mais organizados, mais consolidados, né? E se diferenciando, como já foi colocado aí, né? E colocado neste debate. Vamos agora para uma próxima pergunta, apesar que os senhores já falaram um pouco, né? Sempre é impossível a gente colocar uma pergunta aqui que não seja falada, né, nas primeiras. Mas aí, o que se puder ampliar, né, fiquem à vontade. Como eu li no texto lá do Sérgio, o primeiro simpósio científico da ABT foi em 2012, e naquela ocasião apresentaram 8 trabalhos, né? Então, assim, aconteceu lá a discussão em 99, alguns anos depois, né? Então, se tem esse colocado em prática, né, em 2012, e lá foram apresentados esses trabalhos, né? Então, o que eu queria saber de vocês é o seguinte: o que isso mudou, né, a partir de 2012? Né? Nós sabemos que as universidades, os programas de pós-graduação, eles foram ampliados, né? Como foi citado, da FMG, da UFPB, o mais recente aqui da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, eu queria saber o que é que vocês têm, né, a falar sobre isso, e especificamente da pesquisa voltada para o trombone. Vamos começar com o nosso mais antigão, Lélio, né? Então, e seguindo os outros. Não sou tão, não. Não, acho que o Sérgio é até mais antigo, né, Sérgio? Nesse caso aí, né, Marcão? Nesse caso. Mas tudo bem, vamos lá. Olha só, o que eu posso falar em relação à pós-graduação, né, em relação a essa formação, é que uma coisa que aconteceu, né, começou na Bahia, 2013, mas já tem na UFRJ, em outros programas, que é o mestrado profissional. O mestrado profissional é uma possibilidade muito grande de interação maior com quem é da performance, né? Por quê? O mestrado profissional ele exige que você faça, cada universidade cria o seu sistema, mas é basicamente um artigo científico durante o programa e um produto. E esse produto, ele pode estar muito voltado para a prática, né? Então você pode criar um artigo científico e um CD, um artigo científico e um método, um artigo científico e um site. Então, isso facilitou, né? A gente, por exemplo, lá na Bahia, a gente tem um convênio com a OSESP e com a Orquestra Filarmônica de Minas Gerais, né? Então, já temos pessoas da OSESP fazendo um mestrado com a gente, produzindo produtos. Então, são pessoas que, há um tempo atrás, você falava assim, fazer um trabalho acadêmico, as pessoas olhavam assim, né? Pô, fui para academia para escrever, mas as pessoas estão descobrindo quanto é interessante, quanto é importante isso para a carreira, né, de cada um de nós, né? E mesmo aqueles que não almejam ser professores, né, muitos almejam ser professores, mas acabam no final das contas dando aula. Quem não dá aula, né, acaba sendo professor em algum momento da vida. Então a formação acadêmica acaba sendo muito importante porque direciona para isso também, e até mesmo para quem quer conciliar a carreira, né? Então esse fomento, né? E eu tenho agora me voltado também, não só para a parte também do mestrado e do doutorado, mas também na própria graduação. Eu acho que a gente pode investir mais nos TCCs dos alunos. Não sei como é em cada universidade, mas a nossa a gente tem um recital, por exemplo, né? Mas antes não tinha obrigação de fazer um artigo. E a gente começou agora a ter essa exigência lá da produção de um artigo científico também, mesmo quem é de performance. Porque já prepara a pessoa para quando vai para uma pós-graduação, ela já tem uma experiência, né? Porque todos nós, por exemplo, eu e outros, não tivemos essa experiência no bacharelado, né? Então a gente foi fazer pesquisa muito depois. E com essa possibilidade deles aprenderem a escrever, de começar a escrever, eu tenho, por exemplo, o Danilo, que vai apresentar amanhã, que é o nosso. Estava falando do intercâmbio que ele fez na Espanha de música popular.
Então, assim, são temas que são importantes para aquelas pessoas que estão vivendo o mundo acadêmico ali, que vão aprender um pouquinho nesse meio. Então, eu acho que a universidade tem colaborado eu acho que é natural o processo. Quando o Serjão entra no mestrado, ele vai formar outros mestres, né? E aí é uma cadeia, né? A gente tem mais gente formada e vai se espalhando para o Brasil. E eu costumo sempre falar, né, defender uma causa que é a nossa briga como instituição, a ABT, para que os cursos de trombone estejam em todas as universidades federais, o máximo possível. A gente tem muitas que não possuem cursos, né, não tem cadeiras de trombone, né? Então, acho que a gente tem uma força muito grande, como foi dito. Talvez a associação mais forte entre os instrumentistas. Eu digo isso porque acabei de sair de uma mesa, agora há pouco, e eles falaram isso. Poxa, como é que a de trombonista é tão forte, né? Então, a gente tem uma força muito grande. E esse movimento lá de 27 anos atrás popularizou o trombone no Brasil de uma forma que todo lugar que a gente chega, você tem 20 alunos de trombone para te ouvir, né? Para tocar junto, fazer as coisas. Então, eu acho que essa parte acadêmica vem colaborar com isso e trazer para a ABT, né, essa oportunidade, até de publicação. Os professores precisam publicar. Né? A gente, muitas vezes, a CAPES não entende a produção artística, está começando a entender agora, mas ela não entende como deveria, como é importante. Você gravar um CD, o trabalho que dá. Né? O cara gravar um CD, fazer um vídeo legal, é um trabalho imenso. Mas aí você tem que produzir também a parte escrita, né? Até para se manter na pós-graduação, você tem que ter produção acadêmica, artigos, tudo mais. Então, a gente tem um canal onde a gente vai escrever sobre o nosso tema, que é o trombone, é essencial, gente, porque quando eu mando um artigo para Permuse ou para uma revista dessa, eu estou concorrendo com áreas totalmente diferentes. E nem sempre vão ter pessoas sensíveis ao instrumento avaliando, né? Entendeu? Então, o tema nosso é muito específico. Eu lembro quando eu fui tentar o doutorado a primeira vez no Rio, eu fiz uma proposta de um método de trombone. E o meu orientador na época, ele não aceitou, né? Falou assim, mas poxa, fazer um método, isso não tem sentido. Aí ele, depois que eu fui aprovado, ele ficou brincando, me ironizando, né? Eu fiz o método depois, pela editora Vitale, à parte, porque não se encaixava no projeto da universidade, no perfil ali que eles queriam, né? Então a gente também tem que ter essa sensibilidade. Então a revista é importante, para que todos nós, como estudantes ou como professores, possamos publicar e num local que todo mundo, que vai ter pessoas interessadas em ler e com um tema específico para a gente. Falei demais. Ótimo. Agora vamos ouvir Serjão e depois o Marcos Botelho. Pois é. Agora, eu queria retomar uma questão que perpassa, né, por esse percurso do Radegundes, que é um sujeito assim de doação, né? Foi um sujeito que se doou muito por essa causa. E o que acontece atualmente? A maioria de nós que estamos à frente da comissão científica, né, e na revista, a gente está trabalhando em alguma instituição. E aí, o que acontece? Na instituição que a gente está trabalhando, a gente tem que fazer um monte de coisa. Tem inúmeras atividades. São os projetos de extensão, projetos de pesquisa, as funções administrativas, a carga horária de ensino na graduação, a carga horária de ensino na pós-graduação, né? Fora as obrigações domésticas. Então, entre essas duas frentes aí, está a ABT, não é isso? Então, a gente começa a pensar assim, puxa vida, a gente tem que fazer um simpósio, a gente tem que melhorar essa questão aí. E, assim, atualmente, o sujeito que eu mais me encontro virtualmente é o Alexandre Magno, porque somos gerentes lá, ele é o gerente editorial, né? Eu sou o editor-chefe da revista. Então, de quando em vez, olha, vamos nos reunir para a gente ver o que está faltando e designar avaliadores, dar sequência ao processo de editoração. E numa dessas reuniões começou a ideia assim, olha, que tem a ver com essa coisa da pós-graduação. Eu falando com ele assim, até esses dias atrás, eu falei assim, olha, eu vou conversar com um colega meu, assim, ele é colega meu, mas é um sujeito que tem 30 anos de experiência a mais do que eu em pós-graduação. Ele também está integrando o corpo docente da pós-graduação aqui da UFSJ.
porém ele é de outro departamento, né, da bioengenharia, e trabalha com neurociências. Só que o filho dele é entusiasta, toca na Big Band aqui. Então, assim, ele botou fé nessa história, é um dos colegas que se integrou nesse programa. E eu acho que ele pode ajudar muito a gente nessa questão que um dia, é um sonho meu também, um dia a ABT ter a própria pós-graduação dela, porque você tem um pool de membros da ABT que são docentes em instituições de ensino, não só federais, né? O Fábio, por exemplo, está terminando. Eu não sei se está terminando, mas está cursando o doutorado. Então, assim, né, ele dá aula na Universidade do Estado do Amazonas, por exemplo. Então, são inúmeras instituições. O Renato Lisboa dá aula na UENG, da Universidade do Estado de Minas Gerais, além de todos aqui que estão, só aqui nessa linha aqui que eu estou vendo aqui, né? O Marcos Flávio, Alexandre, Marcos Botelho, o Marcos Aragão, o Lélio, eu. Então, assim, nós temos plenas condições de ter um programa de mestrado profissionalizante na ABT. Agora, eu não sei como é que é essa questão da formalização disso junto à CAPES, mas eu estou só falando disso porque, assim, lá atrás, quando a gente falava assim, puxa vida, vamos fazer um simpósio científico. Ah, como é que faz um simpósio científico? Pô, a gente tem que reunir, tem que ter uma chamada, tem que avaliar os trabalhos. Como que avalia os trabalhos? Esses trabalhos vão ser publicados? Como é que é isso? Então, assim, a gente vai respondendo essas perguntas com muito trabalho. E quando a gente não, nós precisamos fazer uma chamada, vamos ver como é que fazem nos outros eventos científicos. A publicação, tem que ser assim, assim, assado, tem as normas, como o Marcos Botelho falou, e essa experiência, né? Que quando o Aragão fala do Lélio, que é o mais experiente aqui em termos de pós-graduação, né, a Federal da Bahia tem já tem um mestrado e doutorado, e o mestrado profissionalizante. Então, assim, eu acho que a gente pode começar a pensar nessa história também, porque se hoje isso é difícil, como é que nós vamos fazer a logística disso, como é que vai ser? Eu fico pensando assim, né? Que o festival é o momento dos recitais. E ao longo do ano a gente pode fazer isso aqui, remotamente, aulas e toda a grade curricular de um programa de pós-graduação em nível de mestrado profissionalizante. Isso é uma coisa extremamente saudável e recomendável. Eu acho que a CAPES vai achar fantástico. O quê? Vocês têm 15 professores de 15 instituições diferentes colaborando numa mesma instituição, fantástico. Eu acho que eles vão falar isso, né? Mas a gente tem que primeiro sonhar para depois baixar, né? Pé no chão. Agora vamos escrever esse projeto e vamos mandar para submissão lá para apreciação na CAPES, e isso pode se tornar um programa de pós-graduação e eu acho que vai ser fantástico. Imagina só, gente, nos recitais, por exemplo, a gente poder contar com os convidados internacionais na banca, presencialmente, inclusive, né? E logicamente, nas disciplinas, quanta diversidade pode ser utilizada em termos de créditos, né? Então, eu acho que é isso. Eu penso sempre assim, a gente começou lá, é uma construção. A gente começou lá no simpósio, do simpósio chegamos na revista, e da revista, a gente, logicamente, que cada um desses, a ideia é aumentar cada vez mais a qualidade, né? O qualis, o rigor, e etc. Mas um terceiro pavimento aí dessa construção, certamente que seria a criação de uma pós-graduação da Associação Brasileira de Trombonistas. Isso aí. Ótimo, Sejão. Agora vamos ouvir aí o meu xará, Marcos Botelho. Acho que, complementando um pouco isso que o Sérgio falou, acho que todo esse processo trouxe esse amadurecimento. Por exemplo, aqui em Goiás, nossa pós-graduação fechou há uns 4 anos atrás, por exemplo, e eu estou no grupo que a gente está tentando reaver, embora tem problemas burocráticos aí com o governo fechou todos os pedidos,
Mas, enfim, mas eu acho que nós começamos do zero. Geralmente, como o Sérgio falou, geralmente quando essas partes mais científicas, as revistas, sempre tem alguém que já tem uma experiência, que traz essa experiência de outro lugar, e aqui a gente teve que aprender a fazer tudo do zero, a gente está aprendendo a fazer ainda muita coisa. Eu acho que todo esse processo, esse amadurecimento, a gente vê cada vez mais o número de trabalhos sendo submetidos. Como eu falei, eu entreguei a presidência ao Aragão nos últimos 2 anos, mas, se eu não me engano, no último que eu era presidente da Comissão Científica, aqui em Goiânia, se eu não me engano, a gente não teve nenhum trabalho recusado. E eu acho que não foi recusado porque era um trombonista que a gente queria aprovar. Não foi recusado porque todos que foram submetidos tinham qualidade. Para quem não está acostumado desse processo, o único que sabe o nome de quem está sendo avaliado é o presidente da comissão, que nesse momento é o Aragão. Quando foi aqui em Goiânia, eu ainda era o presidente, então eu tinha acesso aos nomes, mas os pareceristas não sabem realmente de quem está avaliando. E outra coisa importante é a gente cada vez mais construir como o Sérgio falou, esse hub de pesquisa. A gente juntar as nossas pesquisas, juntar as forças. Às vezes ainda é difícil a gente ter outros trabalhos. Os TCCs, como o Lélio falou, estão sendo cada vez mais comuns, embora TCCs ainda são pesquisas muito incipientes, são pesquisas bem simples, mas ainda são fontes de formação, principalmente para a gente, que quase não tem material em português e que quase não tem material da nossa cultura, da nossa realidade. Então, a gente ter esse hub, de saber onde estão as coisas, e como agora eu já me perdi quem falou, acho que foi o Lélio, da gente escrever não foi Marcão, da gente escrever para a gente mesmo, não me lembro quem falou isso. E eu acho super interessante isso. Eu me lembro, eu não vou dizer o nome do sujeito, mas quando eu acabei o meu mestrado, coordenador da pós-graduação lá da FRJ da época, eu entreguei minha dissertação e ele falou, tinha um probleminha na capa. Ele falou, não se preocupa não, deixa aqui, porque depois que a gente acaba, nunca mais ninguém lê mesmo o que a gente escreveu. E aí eu espero que o meu leia, e saí meio triste da sala, mas isso ficou batutando na minha cabeça. Aí, 1 ano depois, eu fui pegar a minha dissertação na biblioteca, ver se alguém tinha pego para ler minha dissertação na biblioteca, e além de ter lido, até hoje ainda sei que ela é referenciada, mas é interessante a gente saber onde procurar. Às vezes é muito difícil a gente achar. Quando eu fiz o meu doutorado com o Lélio, por exemplo, que não tem muito tempo, né, eu acabei em 2018, em 2014, eu estava começando, eu estava fazendo a revisão de literatura, ainda era difícil achar até dissertações antigas, sabia o que foi escrito. O Marlon, o Giovano, foi um grupo grande, aí fez um trabalho, eles apresentaram em Cuiabá, importantíssimo, que foi tentar fazer levantamento de todos os trabalhos sobre trombone escrito nos principais eventos. Então, eles fizeram esse trabalho porque estava tudo espalhado. A gente tendo esse momento do simpósio, da revista, está tudo ali, está registrado, registrar a nossa memória, registrar o nosso trabalho e a troca de informações. Um trabalho que apresentei na ABT ano passado, de uma orientanda minha, da Sabrina, que até foi mediadora, não sei se a Sabrina está aí. A Sabrina, a gente apresentou um trabalho e aí eu já consegui, outras pessoas já quiseram entrar na pesquisa, porque o trabalho dela era parte da minha pesquisa, né? Era só um plano de trabalho da minha pesquisa, enfim. Então, a gente se tornar e trocar figurinhas, porque a pesquisa, nossas reflexões, a gente não faz pesquisa aquela ciência dura, aquela ciência como eles falam, de balcão, de fazer um experimento ali na bancada. A nossa pesquisa parte muito dessa reflexão. Eu me lembro, por exemplo, de um comentário que o Alexandre, estou vendo ele ali, por isso que eu me lembrei também, igual o Lélio. O Alexandre fez uma crítica a um trabalho que eu apresentei em São João del Rei. Naquele momento, eu acho que a crítica não serviu para aquele momento, para aquele trabalho, mas aquela crítica que ele fez me fez pensar em como reescrever, não como reescrever, mas aquilo me fez a base para
quando eu fosse fazer algo mais parecido ou próximo àquilo, aquela crítica dele já estava embasada. Naquele momento não era uma coisa que eu tinha pensado, mas ele veio com uma ideia que poderia agregar mais as coisas. Então, essa troca de informação é importantíssimo. Os eventos online, para mim, é muito estranho, porque os eventos científicos, uma das grandes coisas do evento científico é você ter essa troca de figurinha, essa conversa na hora do coffee break, e que online a gente não tem. Então, eu acho que, mais uma vez, acho que essa maturidade que a gente tem, que talvez, até não sei se as regras vão permitir, Sérgio, até da gente pensar em lançar e unir os doutores. Nós somos muito poucos doutores em trombone no Brasil, esse número deveria ser muito maior. O Aristides, o Pedro falou uma questão que foi ontem, em que só tinha o Radegundes, em que não tinha ninguém mais. Ele estava falando de 20 anos atrás. E essa realidade não é mais a nossa realidade. Hoje nós temos um corpo grande o suficiente de doutores e que estão sempre trocando figurinhas, e que a gente está cada vez amadurecendo e cada vez mais também trazendo uma nova geração. Porque quando a gente está falando aqui um pouco de algo de 10 anos, tirando o Lélio, que é mais velho, né, você vê que nós somos jovens. Então, mas assim, a gente não está falando de professores em final de carreira, nós somos professores que estamos em franca produção, e que está vindo uma nova geração também com franca produção. Então, a evolução que nós tivemos nesses 10 anos é surpreendente, e o impacto, eu acho que isso teve, justamente porque foi um momento muito importante, foi um momento em que o tema da pesquisa científica passou a entrar mais nas graduações. Então, os TCCs passaram a ser obrigatórios em quase todos os cursos, né? As monografias, TCCs sempre tiveram, mas as monografias no lugar como TCC. Então, eu acho que é isso. Já falei demais, acho que até me perdi da sua pergunta, Aragão, desculpa. Ótimo, muito bom o que o Marcos está colocando. Eu gostaria também de acrescentar uma coisa que eu tenho observado, é que em alguns programas de pós-graduação, como, por exemplo, aqui na UFRN, alguns alunos, né, que tocam trombone vêm fazer mestrado, né, e são orientados por professores que não são trombonistas, como o professor Radegundes e o professor Ranilson. Eu acredito que até mesmo por uma questão de conveniência e de distância, né, não irem para outro programa mais distante daqui, né? Então, eu vejo isso também como frutos, né, do nosso simpósio, da nossa ABT, do incentivo da pós-graduação, né, da pesquisa com a temática voltada para o trombone, né? Então, isso é muito bom também. Para os que estão chegando agora, né, estamos aqui numa mesa redonda, falando, discutindo sobre os 10 anos do simpósio científico da ABT e a pesquisa do trombone no Brasil. A nossa comissão científica, ela é formada por 5 membros, como eu já falei aqui no texto, né, pelo Dr. Lélio. Hoje a gente tirou para brincar um pouco com ele, dizendo que ele é um pouco mais antigo, mas isso é proposital, e assim eu penso no quartel. Vou justificar por quê. Há 25 anos, quando eu era soldado, ele já era sargento. Então, veja só, de 25 anos para cá, né? Então, eu já sou antigo hoje, né? Sou subtenente. Então, ele é mais antigo do que eu, né? Olha a brincadeira, Lélio. É que eu comecei cedo, então, nós temos o doutor Sérgio, o doutor Marcos e o nosso querido professor Alexandre, né, da UFPB, a quem eu queria, né, passar a palavra agora para ele também comentar um pouco, né, do que a gente vem discutindo, e para, a partir daí, a gente ir para o próximo tópico, que será sobre a revista. Só enfatizando, já estamos caminhando já para o final da nossa mesa redonda, né? O tempo passa muito rápido, o assunto muito instigante, então só para os senhores ficarem um pouco atentos, né, nessa questão do tempo. Então, vamos ouvir o professor Alexandre. Obrigado, meu amigo Marcos. Muito obrigado pelo espaço, né? Boa noite mais uma vez a todos. E eu fiquei muito feliz com as palavras do Pedrinho, porque realmente
eu convivi muito tempo com Radegundes, não só eu, né? Todo mundo conviveu com Radegundes, mas assim, nesse ponto acadêmico, né? Então, ele me estimulou muito a fazer o mestrado, fazer o doutorado e me ajudou de um tudo. Então, isso para mim foi um choque, né? Ter voltado dos Estados Unidos com o doutorado na mão e não poder orientar de cara. Isso para mim foi um susto. Eu digo, mas eu sou doutor, não, mas você não tem produção bibliográfica. E aquilo me assustou, né? Isso foi em 2013 e eu achei estranho, tudo muito estranho, porque lá nos Estados Unidos você é doutor, você chega e vai orientar. Isso foi uma coisa que me chocou bastante, né? Como o Marcos Botelho falou, é assim e é assim mesmo, né? Então, você tem que entender. E eu depois, mais tarde, eu não aceitei ainda, eu não aceito ainda, isso eu não acho isso correto. Eu acho que o doutor, se ele terminou o doutorado dele, ele sabe pesquisar, então ele sabe orientar. Tudo na vida é uma fase, então, mas se o cara chegou num doutorado e ele sabe orientar, e ele fez um doutorado acadêmico, como eu fiz, de coisa, ele sabe orientar. Então, baseado nessas coisas, eu também tive dificuldades. Aqui na própria UFPB, eu nunca avaliaram meu processo de credenciamento. Eu estou abrindo isso para vocês aqui, porque eu também estou compartilhando a mesma coisa que o Pedro Aristide falou, né? Em 2015, em forma de agir, em vez de ficar choramingando, eu criei um grupo de pesquisa. E a gente começou a fazer reuniões, a gente se reunia, né? E daí saiu muitos trabalhos que foram enviados para o simpósio, né? Simpósio. E no mesmo ano eu entrei no programa de pós-graduação da informática, porque eu tinha conhecimento nessa área e comecei a formar pessoas, né? E já vou com 9 formandos, né? E a partir disso me permitiu criar, junto com todo mundo, a revista da ABT. Porque os pré-requisitos para você criar uma revista dentro da UFPB é você, primeiro, ter um grupo de pesquisa. Eu não sabia, eu criei porque eu achava interessante. Você está num programa de pós-graduação. Eu estava, mas não da minha própria escola, porque eu não fui aceito no meio, politicamente falando. Eu não sou benquisto no programa de pós-graduação da UFPB. Então, eu quero deixar isso bem claro aqui também. E fiquei calado, produzi, e agora eu, graças a Deus, fui credenciado na UFRN com a ajuda de todo mundo aqui, porque todo mundo me ajudou a participar de tudo isso. E agora a gente já tem um orientando novo. E o que é que eu estou querendo falar com isso? Porque enquanto a gente não conseguia produzir de um lado, a gente produzia de outro, né? A gente produz de outro. Por que eu me credenciei na UFRN? Porque eu quero produzir, eu quero deixar um legado de fazer as coisas funcionar e produzir com a revista e dar esse passo. Não é simplesmente porque eu quero estar numa pós-graduação, porque todo mundo sabe que a gente não ganha nada mais no salário. Como o próprio Pedro Aristide falou, a gente não ganha para estar em banca, e o Marcão, a gente já participou de muitas, né? É assim, e muitos aqui, a gente não ganha um centavo para fazer isso. Qual é o objetivo? Legado. Fazer a coisa funcionar, né? Fazer a coisa funcionar. Não é dinheiro, é fazer a coisa funcionar. Então, eu queria agradecer o espaço, era isso que eu queria falar. Para a revista, eu e Sérgio, a gente fica aqui, só Deus sabe, né? Quantas horas a gente fica batendo cabeça aqui para fazer as coisas funcionar. Tem dado certo, a gente leva um cacete. Marco Aragão já participou de uma das reuniões explicando como funciona a bendita da revista, né? E assim, é sofrimento. Porém, eu repito, qual é o objetivo? É exatamente o que Marcos Botelho falou, Sérgio, Lélio, todo mundo. Produzir, deixar as coisas acontecerem. Tem um custo alto? Tem, mas é prazeroso, minha gente. É tão prazeroso como subir no palco. Não tem diferença alguma, pelo menos para mim não tem. Subir no palco é tocar, trabalhar, produzir essas coisas, é muito. Então, resumindo, minha gente, trombonista, se vocês precisam de um programa onde você vai com informática, me procure. Se você quer fazer só trombone, tem o Lélio, tem o Sejão, tem eu, já tem o Marcão, na UFRN. Se Deus quiser, estamos com as vagas abertas lá. Então, assim, além do Ranilson,
do Gundinho, vai ter eu também, agora que eu fui credenciado, tem um mês agora, então todo mundo convidado, se preparem e todo mundo convidado para participar do grupo de pesquisa que começa em fevereiro. Abraço a todos, estou de volta para cá, vou ficar calado. Valeu, valeu, Alexandre, muito obrigado. Estou muito feliz, olha, eu não sabia dessa informação. Agora nós temos, olha, alguém aí da área do trombone, né? Então... Aragão, desculpa, deixa eu só complementar o que o Alexandre falou. Acho que é muito importante, inclusive, todo esse movimento que a gente faz, que a gente fez com isso, para se manter. Os artistas, principalmente performance, não são muito bem quistos no meio científico. Muitas vezes, acho que até por conta da gente mesmo, fazendo meia-culpa aqui. Mas o Robson, o Alexandre deve ter conhecido o Robson, que é nosso professor de teatro, já se aposentou. O Robson uma vez se levantou e falou uma coisa que eu levo para a vida. Estava falando sobre essa questão da pós-graduação, se a gente concorda, não concorda, concorda ou não concorda. Para mim, acho que tem que mudar uma série de coisas. Mas ele falou uma coisa importante, ele falou isso é um jogo e está sendo jogado. Se a gente não joga, a gente perde por WO. Então, para a gente conseguir mudar as coisas, primeiro a gente tem que mostrar que a gente é capaz de fazer, de dançar conforme a música. Quando e a gente já faz isso muito bem aqui no meio dos trombones. E agora a gente consegue propor, porque eu não estou propondo porque eu não sou capaz de fazer, eu não estou propondo porque eu não tenho competência, eu estou propondo porque eu estou fazendo e estou dizendo, olha, esse caminho é o melhor caminho. Então, acho que isso tem a ver um pouco. A gente vem muito com a ideia dessa pós-graduação dos Estados Unidos, que tem o DMA, o PhD. Aqui no Brasil, a gente ainda não tem isso. Com os mestrados profissionais, já tem o mestrado profissional parecido com o que é dos Estados Unidos, enfim. Mas a gente vai, aos pouquinhos, acertando isso, e a UFBA, nessa parte, é que está pioneira nesse movimento todo. Ótimo. Aproveitando para informar, né, que amanhã nós teremos o espaço do nosso simpósio, às 8 horas, né, bem cedo. Teremos o professor Marcos Botelho e o professor Sérgio como mediadores, e o professor Alexandre irá apresentar o primeiro trabalho, né? Então, como ele falou aí do grupo que ele está participando, o título do trabalho é O uso de software livre em ambiente Linux para geração de conteúdo artístico remoto no projeto de trombones na quarentena. Então, todos estão convidados. A próxima pergunta, né, que eu tenho para a banca, para a mesa, né, para trazer em discussão, é sobre a revista. Mas aí eu sei que é um assunto muito instigante, os senhores já falaram assim, muitas coisas sobre isso, se puderem ser um pouco assim, sucintos, né? E porque o nosso horário já estamos indo para os finalmente. Eu queria começar com, agora eu vou mudar um pouco, com o Sérgio, depois passar para o Alexandre, né? Eu queria que o Alexandre também testemunhasse, porque ele é uma figura muito chave nessa questão da revista, né? E a gente passa para os demais. O comentário é o seguinte: com mais de 50 trabalhos, né, submetidos ou no acervo da comissão científica, foi criada a revista, como a gente já colocou aqui. Então, eu gostaria que os senhores falassem um pouco sobre a criação, como é que funciona o processo de submissão, a finalidade, como é que funciona. Então, questões nesse sentido. Sérgio? Beleza. Olha, eu acho que a sistemática aí da revista é também um processo em construção. Então, assim, a gente vai aprendendo aos poucos, aprendo muito com o Alexandre, e a gente tem todo um staff lá que foi estruturado, né? Tem os editores de seção, os pareceristas, tem um banco de pareceristas. Então, toda vez que eu recebo, eu vejo, né, na plataforma lá, olha, uma nova submissão. Então, a primeira providência é indicar avaliadores. Então, é todo esse trabalho que você tem que fazer. Como que você vai indicar avaliadores se você não tem um banco de avaliadores? Você vai ficar sobrecarregando. Ô, Lélio, mais um para você. Ô, Lélio, mais um para você. Marcos Botelho, mais um artigo para... Não dá. E isso houve um momento que estava meio assim, porque eram poucos avaliadores. Então, assim, essa estruturação aí foi um passo importante para a gente ter mais avaliadores, mais
colaboradores da revista, para a gente poder indicar também, olha, tal assunto, assim, assado, é um editor de seção. Então, assim, isso é importante. E outras coisas que estão atualmente acontecendo também é essa perspectiva da gente ter um número maior de submissões em determinadas temáticas, né? Eu gostaria de... Vou ver se vai dar certo isso aqui. Eu vou compartilhar aqui um slide, 2 slides só. Deixa eu ver aqui. Ver se vai dar certo. Estão vendo? Vocês estão vendo aí o slide? Estão, né? Então, esse aqui, ó, vai do volume 1, número 1, até o volume 3, número 1. O volume 3, número 2, com algum trabalho, mas assim, a gente está pensando em finalizar já agora em dezembro também, para a gente lançar. Mas vocês vejam que tem essa questão da história, né, e repertório, uma temática que é muito mais submetida do que outras, né? Essas cores diferentes diz respeito aos números da revista, os volumes e números diferentes, né? Você vê aqui, por exemplo, né, teve o volume 1, número 1, que é esse aqui, teve em saúde, por exemplo, né, só teve esse assunto abordado no volume 1, número 1, e no volume 2, número 1. Assunto de tecnologia, só teve submissão no volume 2, número 2. Então, assim, eu acho que uma boa meta para a gente ter, para os futuros números e volumes, é a gente ampliar e ter essa diversificação das temáticas dos artigos submetidos. Só para ficar mais claro aqui também, ó, eu dividi aqui em termos dessas temáticas, né? História e repertório, 42% dos artigos submetidos, seguido pela performance. Então, você pegar história e performance, dá praticamente 70% das temáticas, né? A pedagogia dos metais, coisas que é muito corriqueira, que a gente tem, né, a todo momento, tem discussões a respeito. Isso é uma temática muito recorrente nos cursos de graduação, mas na hora que você vai observar, só tem 17% dos artigos tratando da pedagogia, né? E outras temáticas aqui que a gente tem que estimular. A saúde, né? Eu estou muito nesse eixo também, por conta dessa linha de pesquisa no programa de pós-graduação aqui de São João del Rei, com 7% só. Então, a gente tem que... Tecnologia, tradução de artigos e trabalhos, 5%. Isso aqui é uma das questões. E outra questão, eu vou parar aqui de voltar, né? Outra questão é a gente poder também... Esqueci qual é a outra questão, mas deixa eu ver se eu lembro aqui. Estava falando da temática, né? Esqueci. Não. Em relação aos assuntos também, né? Que a gente pode ampliar ainda mais essas temáticas aí e estimular isso em termos de submissões vindas de outros países também. Mas, se a gente não divulga isso de forma eficaz, a gente está buscando isso, né? Eu produzi um vídeo que o Alexandre fez o tratamento todo lá, colocou legenda. Então, isso é uma estratégia, mas a gente pode ter outras estratégias para a gente poder convidar os nossos colegas de outros países. Eu lembro, por exemplo, que no simpósio que teve lá em Goiânia, teve trabalhos no simpósio, não lembro exatamente do país, foi da Colômbia? Colômbia, foi o Robson Geraldo. Né? Isso. Então, assim, isso é muito saudável para a nossa revista, ter artigos que venham com esse interesse. Não, eu quero publicar na revista, quero participar do simpósio. Então, assim, vira uma vitrine que as pessoas também possam acessar, né?
a todo momento, a gente poder estimular isso, pensando continuadamente nessas estratégias. Então é isso. Desses termos aí, era isso. Ótimo, Sejão. Parabéns pela apresentação, muito didática, deu para a gente ver assim no panorama. Ótimo, parabéns. Vamos ouvir agora o professor Alexandre. Show de bola. Para mim, ainda, os grandes passos que a gente tem tomado são essas mesas redondas, né? Elas estão nos levando, ela está nos conduzindo para a revista, né? Eu acho elas muito importantes. Fortalecimento dos grupos de pesquisa, nos grupos de pesquisa, a gente vai conseguir fomentar os artigos, né? Eu estou falando disso porque vai chegar no que eu quero, que é a questão da gente ter diversificado, né? Você participou disso, você participa disso, dessa questão da gente aceitar trabalhos agora dos metais inteiros, né? Com a BTAJ e associados, né? Então, isso é muito importante, né? Então, a gente saiu de um estágio onde as coisas eram feitas muito localmente, e agora ela está sendo expandida, né? Então, nós temos trompetistas, trompistas na comissão, né, da revista, né, no grupo de editores. Então, isso está fazendo uma coisa... O amadorismo, porque, assim, por exemplo, as capas da revista era eu que fazia, porque não é porque eu estou me enaltecendo, é simplesmente a vida de todo mundo era corrida e a gente tinha que produzir e a gente fazia, mas, por exemplo, a gente já tem uma capa nova, a época negra, né, das minhas capas horríveis, ela vai acabar, porque agora tem um filho do Gladson, né, que faz muito bem, né, e assim, ficou linda, né, as próximas capas vão ser maravilhosas, né, e assim... Só um parênteses, o Gladson é um dos editores de seção, tubista, isso, que é um dos pareceristas também da revista. Exatamente. Então, assim, é uma coisa que a gente está construindo a várias mãos, e isso está ajudando a gente, e está ajudando essa questão. Eita, meu Deus do céu, já começou a fuleiragem. Ai, danou-se, ligação aqui, peraí. E vai ajudar a revista a crescer. Outra coisa, somos nós divulgarmos isso entre os colegas e convidar eles para participar mais. Então, assim, do meu ponto de vista, a revista ela cresceu de um ponto que nós temos condições agora de a partir do ano que vem, a gente tem uma edição só de comissionado de recital, né? Nós temos uma estrutura física técnica agora dentro da revista que ano que vem a gente vai abrir um edital só para receber recitais recital, CD, DVD, entendeu? Só que aí vai ser inserido dentro da revista, né? Assim, isso é uma coisa que é inédita, nenhuma revista no país tem. Então, assim, Marcos Flávio quer fazer vai submeter coisa de choro. Aí ele vai juntar uma galera e fazer um compêndio. Então, vai ser exportado, né? Vai ser exportado isso para o mundo, né? Porque então a nossa revista ela cresceu muito do ponto de vista técnico. Isso dá trabalho, mas assim a gente tem dividido tudo e está permitindo a gente sonhar e fazer coisas assim mais rebuscadas, mais complexas, em vez de simplesmente colocar um link no YouTube, entendeu? Em vez de simplesmente colocar um link de YouTube, a gente tem como ser o host, né? E colocar esses vídeos dentro da plataforma. Isso é uma coisa que é fabulosa, entendeu? Eu acho que é isso. É muita coisa para acontecer, mas sem vocês a gente não faz nada, né? Sem os trombonistas, sem os trompetistas, sem os tubistas, a revista não faz nada. Então a gente precisa divulgar isso, né? A gente precisa divulgar esse trabalho.
Ótimo. Eu quero, mais uma vez, parabenizar, né, o professor Alexandre, o professor Sérgio, né? E, assim, o que é muito bonito é essa questão de desbravar, de tentar fazer a coisa acontecer, né? Algumas vezes eu sou testemunha, né, disso, que Alexandre, quando começou para operacionalizar o site lá da revista, precisava ler muitas coisas e para decifrar aquilo tudo, né, Alexandre? Então, ele, estou lendo muita coisa, é complicado, o cabelo já não tem mais, então... É isso aí. Os e-mails vinham muito trocados, né? Isso melhorou muito, mas aí a gente está caminhando e cada vez mais o projeto está ficando mais interessante. E aí, estamos no caminho certo, né? Aragão, Vamos... deixa eu só Sim, fazer duas Marcos. complementações aqui. Primeiro, a gente está falando tanto em pareceristas, a gente tem acompanhado muito as vacinas, então a gente vê, às vezes, as vacinas dizendo que tal vacina não foi submetida à revisão por pares. Na nossa área, isso seria revisões por pares. Nessa ciência dura, é ver se os cálculos estão certos, essas coisas. No nosso caso, é ver se os procedimentos de pesquisas foram feitos corretamente. Então, os pareceres são, nessa maneira, um pouco mais subjetivo do que na biologia, na matemática, mas funciona assim. E só para vocês entenderem, para ser uma revista científica, tem que ser fruto de pesquisas científicas. Então, mesmo o objeto artístico, ele tem que ser vinculado a uma pesquisa, não é simplesmente um artigo. Por isso que você submete os pareceres da revista para submeter qualquer trabalho artístico, não, a gente ainda tem que ver como ver isso, não vão avaliar exatamente o mérito artístico, vai ser avaliado o mérito científico. Tá? Então, essas são as regras que a gente tem, por isso, o Alexandre já respondeu aqui o Pedro Aristides, mas não tem... Gente, a gente está falando tanto coisa científica, mas qualquer um pode publicar. Se você está no segundo grau e você fez um trabalho e segue as regras, você pode publicar. Tá? Às vezes fica com muito medo de... são doutores que estão falando. Pelas regras da CAPES, só doutores... melhor, preferencialmente doutores estão na frente. Mas, para publicar, todos podem publicar. Obviamente, quem não tem prática de pesquisa, às vezes é mais difícil se não tiver um orientador, mas... E voltando, só para a gente passar para a rapidinho, acho que o importante agora é a gente quebrar, sair dessa bolha, que a gente for muita bolha da gente. Então, se a gente for pegar também, quem publica são quase sempre as mesmas pessoas. Então, a gente tem que começar a quebrar essa bolha, divulgar. Quem está acabando o TCC, submeter. Quem está mandando o TCC, escrever. O pessoal com a partir de mestrado. Principalmente quem faz mestrado, é muito comum você dividir cada capítulo, se transformar num artigo. A minha dissertação de mestrado virou 3 ou 4 artigos. Enfim, era isso. Aragão, obrigado, desculpa. Era só para não perder o Nada. Como eu falei, né, estamos caminhando para o finalmente. Tem mais só uma pergunta para fazer, mas antes disso, eu queria saber se Lélio tem alguma questão para falar sobre a revista. Agora, um minutinho, Lélio. Tá, eu até anotei aqui, cara. Até anotei para não perder tempo. Alguns pontos importantes, só para precisar. Primeiro, dizer que eu acho que a experiência da comissão é uma experiência ótima. Eu acho que tem funcionado bem. Uma comissão que fica fixa, que vai trabalhando junto. A gente tem nossas divergências de posicionamento, mas trabalha unida, né? Em prol da revista, em prol do simpósio. Então, funcionou e tem funcionado muito bem. Fico feliz muito de estar num grupo desse. Agradeço muito o empenho de cada um em momentos diferentes se doando mais, né? É porque assim, né? A comissão é assim, uma hora o Sérgio se doava, agora o Alexandre se mata, uma hora o Marquinhos, cada um tem uma contribuição maior. Eu acho que a abertura para os metais foi essencial. A gente sabe que produzir uma revista, como a gente está produzindo por semestre, não é fácil, e quando a gente traz isso para os metais, a gente consegue ampliar esse leque e também divulgar
vista para outras pessoas. Então, os metais todos estão falando da ABT. Então, a gente conseguiu fazer isso, que foi muito legal. Dizer para quem pretende publicar com a gente que tem basicamente 3 tipos de produção, além desse outro artístico que vai ser incluído aí futuramente, que o Marquinhos explicou muito bem, aliás. A produção, são os artigos originais, de pesquisas originais que você faz no seu trabalho no mestrado, na graduação e tudo mais. As pesquisas que são revisões de literatura, ou seja, você pode fazer uma revisão do que já foi escrito, né, e apresentar isso como um artigo científico. Isso é muito interessante. Uma revisão sobre, por exemplo, a embocadura. Então, o cara vê vários pontos de vista sobre a embocadura e apresenta como um artigo científico. E a terceira, que em algumas revistas não são aceitas, mas desde que ela tenha também um embasamento teórico, que é a revisão, que é o relato de experiência. Você apresenta um relato de experiência com embasamento teórico. Então, esses 3 tipos de trabalho são os que a gente absorve na nossa revista, né? Então, dizer que isso tudo faz com que o trabalho seja, né, a comissão, a abertura que foi feita. O Sérgio também colocou o Qualis. O Qualis é importante por quê? Porque valoriza a revista. Tá uma confusão que estou dizendo que vai acabar, mas enquanto não acaba, vamos tentar ficar com ele no nível alto. Isso é importante. As pessoas vão olhar vão ter um outro olhar para a revista. Assim, poxa, Qualis alto, né? Todo mundo vai querer publicar porque vai valer muito. Obrigado, Aragão. Fui rápido. Ótimo, muito bom mesmo. A última pergunta, né, que eu tenho aqui, mas aí eu queria que os senhores fossem bem sucintos, que o pessoal ainda não jantaram ainda hoje, né? Então, é sobre uma situação que eu observei, né, no ano passado, no nosso simpósio, no último. Foram aprovados, no último simpósio, que foi durante a pandemia, né, no primeiro ano, 23 trabalhos aprovados e alguns não foram aprovados. Então, isso relativamente extrapolou a quantidade, né, dos anos anteriores. Né? Este ano tivemos uma quantidade bem inferior, também a divulgação foi pequena, né, com essa questão de se vai ter presencial ou não vai, e nós ficamos naquela, então eu acredito que foi por isso. Mas o que eu queria saber de cada um dos senhores, rapidamente, que durante esse período pandêmico, né, o que foi assim, quais foram as vantagens, desvantagens, né, se os avanços, coisas do tipo que ficaram diferentes, né, principalmente na questão da pesquisa relacionada ao trombone no Brasil. Vamos começar com o Lélio, que ele já está aí já na ponta. Estava anotando. Não, rapidamente também, que eu acho que não convém comer muito tempo, né? Assim, sinceramente, assim, né? Teve mais pontos negativos, né? Que eu preferia estar sempre presente, tocar, fazer as coisas presencialmente. Isso daí é indiscutível, né? Alguns aspectos interessantes foi assim, o aprendizado do uso da tecnologia, a gente passou a ter esse acesso maior. E eu, por exemplo, tive como reunir pessoas nas minhas classes de todo o Brasil que puderam colaborar. Eu participei de aulas em outros estados. A gente abriu esse leque para poder fazer esse intercâmbio de uma maneira mais rápida, né? Mas, obviamente, que essa parte da tecnologia tem que servir como auxiliar, né, a todo o processo, e não ser a principal, né? Porque a gente quer tocar, quer estar perto, gostaria agora de estar perto de todo mundo, tocando, fazendo as coisas, seria outra... E a gente acaba assumindo tanta coisa com essa coisa do online, né? Porque a gente vai assumindo, quando vai ver depois, é um atrás do outro, né? Eu saio de um evento, entro no outro, e a gente acaba... Né? E a gente nem consegue se doar totalmente, igual o ABT, tá todo mundo aqui, mas aí tem um que tá lá lavando vasilha e tá ouvindo, tem um lá que tá... A gente tenta participar o máximo possível, mas acaba também não podendo se entregar, igual quando a gente vai para o encontro, fica disponível o tempo todo lá. Então, dizer que o aprendizado e o lado bom foi que a gente teve acesso a pessoas do Brasil inteiro, esse intercâmbio aumentou, mas que o presencial não é substituído facilmente. Ótimo, vamos ouvir Marcos Botelho. Oi, eu estava aqui botando os links, estou botando do site da BT que está os anais do simpósio, eu ia botar o link da revista aqui. Eu acho que esse momento que todo mundo já falou, foi um momento de mudança, da gente entender esses caminhos, da gente ter uma nova relação com o outro, com a tecnologia, e acho que todo mundo acabou que produziu mais, né? O Marco Flávio, me lembro de gente ter conversado um tempo atrás, a gente está trabalhando muito, a gente trabalhou muito. Vou fazer propaganda de umas coisas que eu produzi um livro de quartetos
de quartetos simplificados para trombone, também 3 livros de quinteto de metais que foram publicados pela Brass, fugiu o nome da editora, Brazilian Brass Music. Então, acho que foi isso. Acho que foi esse momento de aprendizagem e de produzir, e da gente também aprender a lidar assim. Eu acho que os avanços da revista também aconteceram exatamente por causa desse momento. A gente deixava sempre tudo para resolver nos encontros, e agora a gente tem uma comunicação muito mais fácil entre a gente. Ótimo, vamos ouvir agora o Alexandre Magno e depois o Sejão. Rapaz, para mim, para mim, acho que foi a parte mais difícil foi a parte de edição de vídeo e imagem. Essa aí, porque as outras coisas elas caminhavam já tranquilamente, né? Mas foi isso e o que o Lélio acabou de falar, que como eu vi com esse negócio da pandemia que a gente fazia trabalho em casa, não tinha horário. Então, eu começava a estudar trombone, dar aula, preparar, estudar, assistir aula, pegar manual, ler, estudar. Quando eu vi, era 3 horas da manhã, e eu acordava 7h30, parecendo um zumbi, e aí me agarrava de novo com as coisas e eu fazia, e chegou uma hora que eu estava aqui, não conseguia mais, não funcionava mais nada. Mas aí eu dei uma parada, e aí voltei, né? Mas isso ajudou demais, 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 demais. Aí essa parte da informática desenvolveu muito, que também permitiu a gente aplicar isso no Trombones na Quarentena, né? Então, a gente foi muito útil no Trombone da Quarentena, mais de 400 trombonistas passaram pelo Trombone na Quarentena, a gente pôde servir, né? A gente pôde amenizar a tristeza de muita gente, isso ajudou muito. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que esse pico que a gente deu pelo menos para mim, foi muito importante, de precisar aprender isso para depois passar. Eu acho que foi a coisa que gerou mais demanda, mas no resto, eu acho que eu sempre queria, porque a gente queria participar de banca. Por exemplo, não, tem uma banca para você participar em Campinas. Eu lembro que eu passei um dia inteiro no aeroporto para participar de uma banca no outro dia. Então, essa banca poderia ter sido online, na época não tinha Google Meet, essas coisas, tinha Skype, eu fazia, bicho, vamos fazer pelo Skype. Não pode, não pode. Hoje, toda banca é online. Eu digo, tá vendo aí? A gente já não podia estar fazendo isso há mais tempo, mas é consciência, as coisas vão... E tem novidade por aí, viu, gente? De tecnologia que vai... Tem coisa interessante que a gente, no mestrado, a gente acabou de... Tem coisa interessante daqui para frente. Depois eu conto. Ótimo. Ótimo. Muito obrigado, Alexandre. Vamos ouvir agora, para encerrar, Sérgio Rocha. Então, Agão, eu vou falar algumas coisas aqui que são a minha sensação, né? Que aconteceu na pandemia e que eu espero que a gente venha discutir isso na comissão científica para poder implementar isso junto com a diretoria mesmo da ABT e tal, né? Mas eu acho que a pandemia trouxe várias experiências muito enriquecedoras também, né? Essa coisa da agilidade das coisas via as plataformas, Google Meet, o Zoom, etc., né? Os eventos que a gente pode fazer. E nessa medida, eu penso que há exemplo de outros eventos em outras áreas. Então, por exemplo, né, eu venho da área de saúde, né, e, por exemplo, tem muitos eventos, assim, Congresso Brasileiro, inventa uma coisa aí, Congresso Brasileiro de Psiquiatria. Você tem um evento que é a nave-mãe, mas você tem vários eventos que são satélites. E tem atividades que são pré-evento. Porque você tem um foco lá, mas você tem aquela turma ali que mexe com, por exemplo, saúde mental da mulher. Aí dentro desse evento tem esse outro evento aqui para aquela trupe ali, né? Só que tem coisas que dá para a gente transpor para o universo do Festival de Trombonistas e outros não tem jeito. Então, assim, mas eu penso que talvez seja interessante a gente fazer o simpósio um evento
pré-festival. Então, assim, na véspera de começar o festival, por exemplo, a gente pode fazer um dia inteiro do simpósio e aí incluir no simpósio não só os trabalhos que foram submetidos e acontecer as comunicações, mas que podem ter conferências assim, temáticas, né, inclusive para fomentar o interesse em determinados assuntos, né, seja na questão da história e repertório, naqueles assuntos que eu citei ali, que são as áreas temáticas que até o momento são submetidas na revista. Então, acho que isso poderia enriquecer, e isso só vai ser possível por conta dessa experiência que a gente está tendo aqui em tempos de pandemia, a gente fazer as atividades online, etc. Eu acho que, em relação ao simpósio científico, isso pode crescer muito, ter participação internacional, a gente divulgar e estimular a submissão de trabalhos com autores que estão em outros países, inclusive, né? E, logicamente, a participação deles vai ser facilitada, porque é um evento, primeiro, isso é uma coisa que é uma vantagem nossa, é uma qualidade nossa, você incluir as pessoas, porque isso aqui é um evento gratuito, né? Se a gente for participar de algum evento internacional, isso aí não existe, evento gratuito, né? Só se for uma isca para você fazer inscrição em outro evento lá. Eles te dão alguma coisa gratuita. Mas isso aqui é uma bem-aventurança, a gente poder ter um evento gratuito, né? Então, isso vai ser inclusivo demais. Então, eu defendo muito essa ideia que vem desse aprendizado da pandemia. E fico muito grato para a gente poder ter essa aceleração das coisas a ponto da informação que a gente sonha em divulgar como Paulão dizia, né? De modo que o trombone possa dominar o mundo, né? Então, assim, eu fico feliz que a gente possa ter esse tipo de plataformas atualmente, e é isso. Sérgio, mas o simpósio já aceita trabalhos apresentando remotamente desde 2017. Não, eu entendo, mas isso era uma exceção, né? Porque o sujeito não pôde ir lá. Agora, eu acho que a gente poderia fazer, de fato, um evento, apenas um simpósio, né? O simpósio ser um evento online, porque ele pode potencialmente congregar muita gente, né? E, em seguida, o festival, seja onde for, né? Como um evento itinerante presencial, doravante, se Deus quiser. Ok, meus nobres, esse debate, né, dessa mesa redonda, né, alusiva aos 10 anos do simpósio científico, né, foi muito enriquecedora, os temas instigantes, né, foi possível rever alguns colegas e tratarmos de assuntos que são muito pertinentes e importantes, né, para a história tanto da nossa Associação Brasileira de Trombonistas, bem como para o nosso simpósio, né, que está bem novinho ainda, com 10 anos, né, e teremos aí muita coisa aí pela frente. Então, chegamos ao final. Eu quero primeiramente agradecer ao nosso presidente, Marcos Flávio, pelo honroso convite. Quero agradecer à comissão científica do simpósio, né, as pessoas do Lélio Alves, Sérgio Rocha, Marcos Botelho, Alexandre Magno, né? Quero também agradecer a todos os presentes, né, que estiveram aí até o final, e quero dar um até amanhã a todos, né, às 8 horas, e dizer que estaremos amanhã aí assistindo os trabalhos, será conduzido pelo Marcos Botelho e pelo Sérgio. Então, Marcão, está com a palavra, um forte abraço. Foi fantástico essa mesa, queria agradecer a todos, né? Foram muitas contribuições para a história da Associação Brasileira de Trombonistas. Eu queria aqui aproveitar para falar sobre as atividades de amanhã, para que a gente possa encerrar. Então, amanhã, às 8 horas, nós teremos a apresentação das comunicações, dos resumos. Logo depois, nós teremos o Masterclass Internacional com Zachary Bond, às 10 horas. Depois, às 2 horas da tarde, os desafios da mulher trombonista, com a Kátia Preta, a Andréa Carvalho e a Maria Tereza. A mediadora é a Neres Rodrigues. Às 16 horas, a gente tem a final do concurso Radegundes Feitosa, né, com a divulgação do resultado.
E às 18 horas, para encerrar, a gente tem a Memória do Trombone Brasileiro, que é um projeto que eu, juntamente com a comissão que eu estabeleci na ABT, um projeto que até o Marcos faz parte da comissão, que é um projeto de resgate da história do trombone no Brasil, fazendo vídeos com pessoas, né, que fazem essa história do trombone aí. Então, a gente vai ter o Júlio Riso, o Roberto Millet, né, lá de Goiânia, o Valdir Ferreira, de São Paulo, e o Sandoval, né, da Paraíba, o mediador. Eu vou ser o mediador, né, porque é o último evento. E a gente vai ter também a homenagem ao homenageado do ano, que é o professor... fugiu o nome aqui, de Brasília. Paulinho. Que é o Paulinho, Paulo né? Silva. Paulinho. Professor Paulo Roberto Silva, de Brasília, que é o homenageado desse ano. E, para encerrar, eu queria... né, eu já agradeci a todos, mas eu gostaria de voltar numa fala do Alexandre, que foi muito, muito providencial, que ele falou, né, sobre que ninguém ganha, né, ninguém ganha mais por estar orientando, ninguém ganha mais para fazer uma revista. Então, você pensa, cara, e esse trabalho amuado que dá? E, na realidade, eu vejo a ABT hoje com seus... Eu liguei para muita gente para fazer, inclusive, um artigo que eu vou... uma comunicação que eu vou apresentar amanhã. Estou preparando um artigo para propor para a revista sobre os 26, 27 anos da ABT, que, na realidade, a conclusão que eu chego é que nunca foi o dinheiro, né? Porque se fosse o dinheiro, a gente não teria esses 27 anos aí. É mesmo a doação de quem quer deixar um legado, como o Alexandre falou e como o Radegundes ensinou para a gente. Porque se fosse o dinheiro, a gente teria acabado nos primeiros anos. Eu até comentei hoje na oficina sobre instrumentos, né, de manutenção de instrumentos de sopro. O Marinaldo é o nosso tesoureiro. Eu falei assim, pô, foi o mandato melhor para o tesoureiro, né? Porque ano passado não teve dinheiro, é tudo gratuito, online. Esse ano também não tem, então não tem prestação de conta, não tem nada. Porque está todo mundo se doando, todo mundo. E quando eu falo todo mundo, tem uma equipe por trás aqui, né? Tem o Marlon, que é o coordenador geral do encontro, responsável por toda essa parte. A gente tem o Laudemir, que fez toda a parte de divulgação, os cartazes, os flyers, né, tudo. E não rola dinheiro, é porque o cara é a questão do legado mesmo, né? Então, só para deixar isso registrado aqui, a gente tá gravando. Esse agradecimento especial a todos vocês que botam a cara, tiram do tempo de ficar com seus filhos, de fazer as suas coisas, para poder batalhar por algo que vocês acreditam, né? E é por isso que a ABT está aí até hoje, né? 27 anos de pessoas abnegadas que doam seu tempo e que pensam à frente, pensam, né, mais à frente. Então, com essas palavras aí, eu agradeço a todos vocês de coração mesmo, porque só nós que estamos à frente que sabemos o tanto de trabalho que dá e o tanto que a gente tem que, né, que se doar. Então, parabéns, Alexandre, Sérgio, Lélio, meu xará Marcos Botelho, que é um cara super atuante também lá, né, na universidade dele, todos, né? O professor Marcos Aragão também, por estar à frente do simpósio hoje. Então, muito obrigado a vocês por esse dispêndio do tempo de vocês em prol de algo para a classe maior.